Hoje nós vamos falar sobre um instituto jurídico de extrema importância. Eu tenho absoluta certeza que você já viu na faculdade. Mas o grande questionamento é: você sabe adotar esse instituto na sua vida profissional cotidiana? Qual é o melhor momento para reconhecê-lo e como utilizá-lo de forma favorável ao seu cliente? Precisamos falar sobre detração penal. Vamos lá? Olá, eu sou Roberta Adriane Renault, criadora do canal Vocação Jurídica, e hoje eu quero trazer duas situações para vocês analisarem e com base nessas análises é que nós falaríamos sobre a detração penal. Primeira situação: seu cliente é preso em flagrante, a prisão em flagrante ela é convertida em preventiva e ele aguarda o julgamento preso. Segunda situação: seu cliente também é preso em flagrante. Você, como advogado informado pela família, sabe que o seu cliente tem algum tipo de retardo mental ao ponto de prejudicar a imputabilidade dele. Então você acha que ele não tinha discernimento para entender o caráter ilícito no momento em que ele estava praticando aquele crime. Você acha que ele é inimputável pelas informações conferidas pela família, por médicos, etc. Então você requer a instauração do incidente de insanidade mental justamente para averiguar essa inimputabilidade. Por conta disso, o juiz acaba deferindo o seu requerimento e determina a internação do seu cliente para que ele seja submetido à perícia necessária e que aguarde o julgamento do processo. E aí, qual a semelhança entre esses dois casos? Muito simples, pessoal. A semelhança entre os dois casos é o fato de que, tanto na primeira como na segunda situação, o seu cliente ficou privado da liberdade enquanto ele aguardava o julgamento. Então, na primeira hipótese, a prisão foi preventiva. Na segunda hipótese, a privação da liberdade foi uma internação. E a detração, ela surge justamente para isso, para que seja computado esse tempo de prisão provisória, que pode ser uma prisão preventiva, pode ser uma prisão temporária, pode ser uma prisão administrativa ou até mesmo uma internação. Todo esse período vai ser computado caso o seu cliente venha a ser condenado e passe a cumprir uma pena privativa de liberdade, ou, no segundo caso, seja prolatada uma decisão absolutória imprópria, ou seja, o juiz realmente considera o seu cliente imputável e aplica uma medida de segurança. Então, dessa pena total é considerado o tempo de prisão cautelar. Isso é a detração, considerar esse período como pena cumprida. Então, mas quando que a detração deve ser considerada pelo magistrado? Como é que você vai provocar isso? Será que você sabe? Bom, alguns já vão me falar. Roberta, com certeza na execução penal. Depois que o cliente for condenado, aquela condenação transitar em julgado e ele passar a cumprir uma pena. Então, o tempo em que ele ficou preso provisoriamente vai ser computado na pena total. Tá errado? Claro que não. Mas esse é apenas um momento da detração penal. Na verdade, existem dois momentos processuais importantes, tá? Bom, a detração penal ela vem definida no artigo 42 do Código Penal. E existe um artigo do Código de Processo Penal, que é o 387, parágrafo 2º, que diz que o magistrado pode considerar a detração ao tempo em que ele prolata a sentença penal condenatória. Então, se você ler a redação do artigo 387, parágrafo 2º do CPP, você vai verificar isso. Então, o primeiro momento é no momento da sentença penal condenatória. O segundo momento seria na fase de execução penal. Repetindo, execução penal, o indivíduo passa a cumprir pena, já houve o trânsito em julgado, o juízo da execução aplica a detração no caso em tela, ok? A doutrina e a jurisprudência, elas têm considerado o que a gente chama de detração pro libertate. O que é detração pro libertate? O juiz, no momento da sentença, ele só pode considerar a detração se aquele cálculo importar na alteração do regime de início do regime de cumprimento de pena.
Como assim, Roberto? O que você está falando? Vamos imaginar que o teu cliente ele foi condenado a uma pena de 9 anos de reclusão. E o juiz considerou o tempo de prisão preventiva dele. Vamos imaginar que ele tenha ficado preso preventivamente 3 anos, né? Ou bota aí 2 anos. Bom, no momento da condenação, o juiz, se ele considerar essa detração penal, ele vai fazer a conta, né? Os 9 anos, que é a pena total, menos os 2 anos da prisão preventiva. E aí isso cai para 7. Aí a gente vai olhar as regrinhas do artigo 33, parágrafo 2º do Código Penal. O juiz, além de fixar a pena privativa de liberdade, ele tem que dizer qual o regime inicial para o cumprimento da pena, que pode ser o regime fechado, o semiaberto ou o aberto. No primeiro caso, que é o da pena de 9 anos, se ele não descontar o período de prisão provisória, o regime inicial é o fechado, não tem jeito. Dá lá uma olhada no 33, parágrafo 2º do Código Penal. Mas quando ele faz essa detração, o regime pode ser o semiaberto, porque a pena cai para 7 anos. Então, esse caso seria um caso específico onde o magistrado, no momento da sentença penal condenatória, poderia e deveria considerar a detração penal. Agora, imagina uma outra situação. O cliente ele é condenado a uma pena de 11 anos e fica preso provisoriamente durante 1 ano. Se o juiz fizer a detração no momento da sentença penal condenatória, o que vai acontecer? 11 menos 1 dariam 10 anos. Esses 10 anos, mesmo com essa redução, o regime continua sendo fechado, de acordo com o artigo 33, parágrafo 2º. Então, esse cálculo da detração não foi suficiente para a alteração do regime. Isso é o que a doutrina e a jurisprudência entendem como detração pro libertate. Ela tem que ser interpretada de forma mais favorável ao seu cliente. Em suma, momento da sentença penal condenatória, se o juiz percebe que a detração não vai alterar o regime inicial para o cumprimento da pena, ele vai deixar essa detração ser calculada lá na execução penal, que vai afetar, inclusive, vários benefícios e até a progressão de regime. Agora, se o juiz entender que esse cálculo, ele percebe que isso vai influenciar no regime inicial de cumprimento de pena, ele deve sim fazer a detração no momento da sentença penal condenatória. Então, caso, por exemplo, você perceba no momento em que o juiz prolata a sentença que se tivesse feito a detração, alteraria, por exemplo, seu cliente sairia do regime fechado e iria para o semiaberto, você vai destacar isso aonde? Na apelação criminal. Aliás, nas alegações finais que antecedem a sentença, você já pode destacar para o juiz que ele observe o artigo 387, parágrafo 2º do Código de Processo Penal e aplique a detração na sentença se afetar a definição do regime inicial para o cumprimento da pena. Agora, se você observar que o caso não vai afetar o seu cliente, ele vai continuar no regime inicial, não vai haver, a detração não vai influenciar nessa alteração, aí você vai lutar pela detração aonde? Lá na execução penal. Aliás, se você é o advogado constituído no processo de conhecimento e também constituído na execução, após o trânsito em julgado, você vai correr atrás para quê? Para que o juízo da condenação espeça a guia. Aqui no Rio de Janeiro nós chamamos de SES, quando é execução provisória, por exemplo, tem a SES definitiva também. E aí o juiz expede essa guia para o juízo da execução, aqui no Rio de Janeiro, o VEP, e com base nessa determinação é que é tombado o processo de execução penal, o tão famoso PEC. Você vai correr atrás entre essa transição do conhecimento até o processo de execução. E quando chegar no processo de execução, você vai analisar todos os cálculos, a maneira pela qual o juiz se posicionou e verificar
se nos autos da execução consta o tempo de prisão provisória, porque ele é fundamental, repito, né, para a situação do seu cliente. Se não for considerado esse tempo, ele vai ficar mais do que deveria ficar. E qual é o objetivo, pelo menos um dos objetivos principais da nossa LEP, Lei de Execução Penal, e do próprio processo de execução penal? Fazer com que aquele comando contido na sentença seja cumprido. Ou seja, o seu cliente não tem que ficar nem um minuto a mais do que aquele período. Por isso que é considerado o tempo da prisão provisória. Entenderam? Bom, agora que você já sabe sobre o Instituto da Detração, fala aqui para mim se você ficou alguma dúvida sobre a aplicação na prática da detração, né? Se você já sofreu algum tipo de abuso por parte do juiz, qual a sua experiência com a detração penal? Conta aqui para mim, coloca nos comentários, tá bom? E eu quero passar para vocês uma grande novidade. Bom, vocês já sabem que eu ministro uma série de cursos de prática penal, e o sucesso foi tão grande, o reconhecimento dos meus alunos, o carinho que eu venho recebendo de vocês foi tão grande que eu resolvi transformar esse treinamento, na verdade, numa outra proposta. Criar uma verdadeira comunidade, onde todos nós, advogados, poderemos trocar informações sobre vários assuntos. Eu estou falando do treinamento do criminalista no inquérito policial. Eu incluí esse treinamento na plataforma do Hotmart. Isso significa dizer que, além de você ter uma facilidade maior de adquirir o curso, porque lá tem várias formas de pagamento, vocês participarão de uma verdadeira comunidade. Poderão fazer parcerias, são advogados de vários estados, né? Poderão tirar todas as suas dúvidas sobre inquérito policial. Esse treinamento, ele tem como objetivo preparar o advogado, seja na oratória, seja no momento de despachar com o Ministério Público, despachar com o delegado de polícia, participar da lavratura do auto de prisão em flagrante, enfim, é muito bacana. Eu vou deixar o link aqui para vocês acessarem, tá, o treinamento lá na plataforma do Hotmart. Muito obrigada pela atenção e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Forte abraço!